Você vai achar que é mentira. Mas um pedido de oração ao Papa Leão XIV destravou um processo do INSS que estava bloqueado há anos. E sabe quem fez esse pedido? Simone Mendes. E o mais chocante, esse milagre foi reconhecido até por autoridades. Quer saber como a fé virou justiça? Fica comigo, porque você nunca ouviu uma história assim. Imagine você, anos esperando a aposentadoria, processo travado, ninguém resolve, ninguém responde. Foi o que aconteceu com a Dona Lourdes. Até que um encontro improvável mudou tudo. Dona Lourdes nasceu no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhecia pelo nome, onde os dias eram longos, o café coado no pano e as histórias eram contadas ao pé da fogueira. Desde menina, aprendeu com o pai que a vida era feita de trabalho, fé e paciência. E foi assim que ela viveu, trabalhando duro, construindo uma família, ajudando o próximo sempre que podia. Foram mais de 35 anos dedicados à saúde pública. Dona Lourdes era auxiliar de enfermagem no único hospital da região. Quantas vezes, em noites frias e silenciosas, ela cuidou de doentes, segurou mãos de desconhecidos, confortou mães aflitas, sem nunca esperar nada em troca além de um Deus te pague. Ela acreditava que fazer o bem era uma obrigação, não um favor. Quando finalmente chegou a hora da aposentadoria, ela achou que a vida lhe daria, ao menos, o direito de descansar em paz, de cuidar do jardim, de ver os netos crescerem sem preocupações. Mas o que veio foi um golpe silencioso e impiedoso. Ao dar entrada no seu pedido de aposentadoria no INSS, tudo parecia em ordem. Ela entregou todos os documentos, preencheu formulários, enfrentou filas intermináveis com paciência. Mas, poucos meses depois, recebeu a primeira notificação. Processo bloqueado. Motivo: documentação supostamente inconsistente. Dona Lourdes ficou sem entender. Ela tinha todos os comprovantes, todas as contribuições, todas as provas de que trabalhou honestamente a vida inteira. Voltou ao INSS, explicou, apresentou novas cópias, mas o sistema insistia em dizer que havia divergências nos registros. A partir dali, começou um calvário que duraria longos, dolorosos e humilhantes 7 anos. Ela contratou advogados, fez recursos administrativos, mandou cartas para Brasília, foi a audiências públicas. Nada adiantava. O processo entrava e saía de setores sem nunca sair do lugar. O mais cruel era o silêncio. Ninguém lhe dizia exatamente onde estava o problema. Ninguém se responsabilizava. Era como se seu caso tivesse sido engolido por um buraco negro da burocracia brasileira. Dona Lourdes começou a viver de pequenos bicos. Vendia bolos, fazia bordados, preparava marmitas. Seus filhos a ajudavam como podiam, mas ela sentia vergonha, sentia que estava pesando na vida deles. Era uma dor silenciosa, que foi corroendo sua autoestima, sua esperança, sua fé nas instituições. Ela dizia que se sentia invisível, que a justiça só existia para quem tinha dinheiro, para quem tinha sobrenome, para quem conhecia as pessoas certas nos lugares certos. E que ela, uma mulher simples, sem influência, sem recursos, era apenas mais uma estatística no meio de milhões. A cada ida ao INSS, ouvia as mesmas frases frias. Underline está em análise. Underline estamos aguardando resposta de outro setor. A senhora tem que aguardar, Dona Lourdes, tem muitos processos na frente. Mas a verdade é que o processo dela não estava na fila. Estava perdido em alguma gaveta, esquecido, engavetado como tantos outros casos de pessoas que, quando não tem quem grite por elas, simplesmente desaparecem do radar. Os anos foram passando. O cansaço foi tomando conta. Dona Lourdes começou a ter problemas de saúde. A pressão alta descontrolada, as dores nas pernas, a tristeza silenciosa que foi se transformando em um estado quase depressivo. Ela, que sempre foi de fé inabalável, começou a questionar tudo. Será que Deus também esqueceu de mim? Ela chegou a dizer em voz alta, sozinha em seu quarto, olhando para o teto. Será que minha vida não vale nada mesmo? Foi nesse momento, no fundo do poço, que uma luz improvável começou a brilhar. Uma amiga da igreja a convidou para participar de uma romaria até Aparecida do Norte. Dona Lourdes recusou de primeira. Disse que não tinha mais fé, que estava cansada de pedir e não ser ouvida. Mas a amiga insistiu. Disse que, às vezes, a gente precisa sair do nosso lugar para escutar a resposta que não chega. Com relutância, Dona Lourdes aceitou. Pensou que seria sua última tentativa. Uma espécie de promessa silenciosa.
Se for da vontade de Deus, me dá um sinal, qualquer sinal. Ela partiu com o grupo de romeiros numa manhã nublada. Foi uma viagem longa, cansativa, mas ao chegar à basílica, sentiu algo diferente. O coração, que estava pesado, parecia mais leve. As lágrimas, que há tempos não derramava, correram sem controle. Naquele lugar sagrado, ela fez uma oração diferente. Não pediu para Deus resolver seu problema. Ela apenas pediu paz no coração. Se não for para ter o que é meu de direito, pelo menos me dá força para aguentar mais um pouco. Foi uma oração humilde, sincera, de quem já não espera mais nada além de algum alívio interior. E foi ali, naquele exato dia, naquele momento de rendição total, que o improvável aconteceu. Ao sair da missa, ela viu uma aglomeração discreta perto da escadaria lateral. Curiosa, se aproximou. Era Simone Mendes, que estava em visita particular, sem querer chamar atenção. Dona Lourdes, que admirava a cantora, poderia ter pedido uma foto, um autógrafo, uma lembrança. Mas o que ela fez foi algo que ninguém esperava. Se aproximou, segurou as mãos de Simone, com os olhos marejados, disse: "Moça, você pode orar por mim? Eu tô cansada de lutar sozinha." Simone, sem pensar duas vezes, segurou as mãos daquela senhora desconhecida e fez uma oração ali mesmo, no meio da multidão. E fez mais. Ensinou a ela uma oração antiga, que sua avó lhe havia ensinado, dedicada ao Papa Leão XIV, conhecido, segundo tradições antigas, como intercessor em causas esquecidas e impossíveis. Reze com fé, Dona Lourdes. Reze como se a vitória já tivesse acontecido. E mais importante, agradeça antes de ver o resultado. Dona Lourdes sorriu pela primeira vez em meses. Sentiu que, naquele simples gesto, algo dentro dela havia se acendido novamente. Ela voltou para casa com a oração escrita num papelzinho simples, mas que guardaria como um tesouro. Ela não sabia. Mas a partir dali, sua vida mudaria para sempre. Era um domingo de setembro. Dona Lourdes decidiu, quase sem forças, participar de uma romaria até Aparecida do Norte. Ela dizia que seria sua última tentativa, uma promessa silenciosa no coração. Se for da vontade de Deus, me dá um sinal, qualquer sinal. O que ela não imaginava é que esse sinal viria de uma das vozes mais queridas da música brasileira. Simone Mendes, que também estava em Aparecida naquele dia, participava discretamente de uma missa, buscando, como ela mesma disse em entrevistas, um momento de paz em meio a tantas turbulências pessoais. O encontro foi totalmente ao acaso, ou será que não? Ao sair da basílica, Dona Lourdes, emocionada, reconheceu Simone. Sem pensar, se aproximou. Não pediu foto. Não pediu autógrafo. Ela apenas disse, com lágrimas nos olhos: "Moça, você pode fazer uma oração por mim? Eu tô cansada, cansada de lutar sozinha." Simone, tocada pela humildade daquele pedido, segurou as mãos de Dona Lourdes e fez algo inesperado. Ela não apenas orou. Ela ensinou uma oração antiga, que aprendeu com sua avó, a oração ao Papa Leão XIV. Um papa pouco conhecido, mas que, segundo as histórias, intercedia em causas impossíveis, especialmente quando tudo parecia perdido. Simone disse: "Reze com fé, como se já tivesse recebido a vitória. E mais importante, agradeça, mesmo antes de acontecer." Dona Lourdes saiu daquele encontro sentindo uma leveza que há muito não sentia. Ela repetia a oração todos os dias, com a simplicidade de quem não tinha mais nada, além da fé. E foi aí que o inacreditável começou a acontecer. Dona Lourdes voltou de Aparecida com o coração aquecido, mas sem grandes expectativas. Ela já tinha se acostumado ao silêncio cruel da burocracia. Quando chegou em casa, arrumou as malas, guardou a imagem de Nossa Senhora que havia comprado com tanto carinho e colocou a oração ao Papa Leão XIV ao lado de sua cama, como havia prometido a Simone Mendes. Todas as noites, ajoelhava-se ao lado da cama, como uma criança. Repetia a oração ensinada por Simone com fé e lágrimas nos olhos. Papa Leão XIV, intercessor das causas esquecidas. Mostra a tua força diante dos olhos cegos da justiça dos homens. Se for da vontade de Deus, que eu veja a luz onde só vejo portas fechadas. Foram dias de silêncio. Dias em que Dona Lourdes continuava com sua rotina difícil. Acordava cedo, preparava bolos, entregava marmitas e voltava para casa no fim do dia cansada, sentindo o peso dos anos e da luta solitária. Até que, no 13º dia após aquela oração especial, o impossível bateu à sua porta. Era o carteiro.
Uma carta simples, oficial, sem destaque. Dona Lourdes quase ignorou. Achou que era mais uma negativa do INSS. Mas algo dentro dela, talvez aquela voz da fé, disse: "Abre, Lourdes, abre." Com mãos trêmulas, abriu o envelope. Quando leu as primeiras linhas, sentiu as pernas falharem. Precisou sentar. As palavras pareciam não fazer sentido. Seu processo, que por anos esteve bloqueado em um limbo burocrático, havia sido finalmente liberado. O benefício dela, que estava paralisado há mais de 7 anos, seria pago integralmente, com direito a todos os retroativos. Mas o choque maior ainda viria. Ao levar a carta até o advogado que, há anos, tentava ajudá-la sem sucesso, ele ficou visivelmente desconcertado. O despacho do juiz trazia algo que ele nunca tinha visto em toda sua carreira. No canto inferior do documento, havia uma observação interna do INSS. Procedimento reaberto em caráter de revisão emergencial. Motivo: força maior, denúncia extraordinária em canal interno. Classificação: revisão especial, código 14X. Nem o advogado, nem os servidores do INSS local conseguiram explicar aquela movimentação. Não existia protocolo formal, não havia registros no sistema padrão. Era como se alguém, ou algo, tivesse intercedido nos bastidores, destravando um processo que já era considerado perdido. Quando questionaram as autoridades locais, a resposta foi evasiva. São procedimentos internos, fora do nosso alcance. Mas Dona Lourdes sabia o que havia acontecido. E ela não ficou calada. Em uma entrevista concedida a uma rádio comunitária da cidade, ela contou sua história. Revelou cada detalhe do encontro com Simone Mendes, a oração ao Papa Leão XIV, e como sua vida mudou após aquele ato de fé. A história viralizou nas redes sociais. Páginas dedicadas a relatos de fé começaram a compartilhar o caso. Sites de notícias regionais também se interessaram. E em poucos dias, Dona Lourdes virou símbolo de resistência, fé e esperança. Simone Mendes, ao saber do milagre, também se pronunciou. Em uma live emocionante, disse que acreditava que a fé move montanhas, sim. E que o caso de Dona Lourdes era uma prova de que, quando a justiça dos homens falha, a justiça divina encontra caminhos misteriosos para agir. Eu não fiz nada de especial, apenas rezei. Mas eu acredito que quando a gente reza com o coração, coisas acontecem que a gente nem imagina. E olha, eu fiquei arrepiada quando soube que o código da revisão tinha o número 14. Bem parecido com o Papa Leão XIV, não acham? E esse detalhe gerou ainda mais comoção nas redes sociais. Muitos começaram a chamar o caso de Milagre do 14. Outros afirmavam que o código 14X era um sinal claro da intervenção do Papa Leão XIV. O INSS, é claro, nunca confirmou oficialmente qualquer irregularidade no processo. Mas jornalistas investigativos tentaram acessar os bastidores e confirmaram que existia, sim, um código de revisão especial usado em situações extremamente raras, quando havia interferência de esferas superiores, ou em casos de denúncias sensíveis que não podiam ser registradas de forma pública. E aí, a história ganhou contornos quase místicos. Como uma senhora simples, sem influência, sem poder, sem dinheiro, conseguiu algo que nem advogados especializados tinham conseguido por anos. Foi a fé. Foi a oração ao Papa Leão XIV? Foi o toque de Simone Mendes, uma artista que, com humildade, estendeu as mãos para uma desconhecida? Talvez nunca saberemos com exatidão. Mas o que Dona Lourdes sabe, e faz questão de repetir, é que, naquela noite em Aparecida, ela não encontrou apenas uma cantora famosa. Ela encontrou alguém que reacendeu a centelha da fé dentro dela. E, a partir daí, o impossível começou a acontecer. Hoje, Dona Lourdes segue sua vida em paz. Recebeu sua aposentadoria, pagou as dívidas e ainda criou um pequeno grupo de oração em sua cidade, onde ensina a oração ao Papa Leão XIV para todos que, como ela, precisam de uma luz no meio da escuridão. E até hoje, muitas pessoas afirmam ter recebido graças após rezarem essa oração com fé verdadeira. Coincidência? Milagre? Intervenção divina? Fica a reflexão. O fato é que, para Dona Lourdes, não há mais dúvidas. O impossível existe. Ele só precisa de uma brecha, de uma oração sincera e da fé que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Histórias como a da Dona Lourdes nos lembram que, mesmo quando tudo parece perdido, há forças invisíveis agindo a nosso favor. Pode ser a fé, pode ser a esperança, pode ser a força de uma oração feita com o coração aberto.
Ou, quem sabe, tudo isso junto. Quantas vezes na vida a gente se sente como Dona Lourdes? Lutando, esperando, cansados, achando que ninguém nos ouve? E aí, de repente, surge uma luz no fim do túnel, por onde a gente menos espera. E você? Já viveu ou conhece alguém que enfrentou uma situação assim? Onde o impossível virou realidade? Conta aqui nos comentários, porque histórias como essas merecem ser compartilhadas e multiplicadas. Quer que eu também te entregue agora 3 variações de título mais 2 sugestões de thumbnail no estilo viral que misturam fé e impacto? Se quiser, é só dizer sim, títulos e thumbs.